Olá, sejam bem-vindos a mais um Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje estamos aqui na Agrotech, nosso estúdio móvel veio para cá para a gente bater um papo sobre o agro e tecnologia. E hoje nós vamos falar também sobre toda a parte de forragicultura, todos os cuidados, o que o produtor precisa entender e como ele pode economizar no pasto dentro da fazenda. Então, eu converso com a Sandra. Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é um prazer falar com você. Obrigada a você, Rodrigo, obrigada aí a Veterinária 360 e o Agropolo, né, que fez com que esse encontro fosse possível, né? Legal. Então, para a gente iniciar, né, vocês têm vários produtos, né, que trazem muitos benefícios para o produtor rural. O produtor rural pecuarista, principalmente, é o produtor de bovinos. Conta para a gente quais são os benefícios, o que você trouxe para a gente, só para explicar para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Claro. Bom, a Mater é uma empresa credenciada à Embrapa. Nós somos produtores hoje em larga escala de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e hoje nós colocamos em grande escala no campo algumas cultivares de capins e de leguminosa. Então nós temos o capiaçu, que é um capim com um potencial de produção muito elevado, né? Em torno de 300 toneladas por hectare ano de matéria verde. Ele serve bovinos, majoritariamente bovinos, mas também com muita eficiência os equinos, tá? Ele pode ser servido picado no coxo e também no formato de silagem. Então eu trouxe aqui uma amostra, posso mostrar claro. aqui? Então, eu trouxe aqui uma amostra desse capim. Então, você pode ver que é um capim bastante vigoroso, né? Ele tem aqui os entrenós, né? Então, de cada entrenó vai nascer uma nova muda, tá? Então, é um capim que cresce aí 4,5 metros de altura, tá certo? E ele tem 9% de proteína bruta. Então, isso quer dizer que ele bate aí, por exemplo, num alimento amplamente usado como milho, tá certo? Então, alimenta aí com tranquilidade, serve como reserva alimentar para o produtor, que muitas vezes num período de pasto baixo, de dificuldade, né, com a alimentação de bovinos, ou em razão até dos altos custos, né, de uma ração, o capiaçu vem a suprir essa necessidade do produtor. Legal. E quando a gente faz essa comparação, né, o produtor rural ele tem que fazer conta. Não tenha dúvida. Tá? Qual o benefício que a gente vê do custo, né, quando a gente compara ele com o milho, da questão de investimento, do tempo desse cultivo, para a gente entender um pouquinho desse cenário? Sim, não tenha dúvida que o milho ele é um alimento que alimenta. É um produto que alimenta o mundo, na verdade. É a base, né? É a base alimentar. Então, assim, não tenha dúvida que o milho, ele tem seus créditos e como tem créditos, na verdade. Falando de redução de custo para o produtor, que isso que é o que é a grande, vamos dizer que uma das grandes dores do produtor é o custo de produção. Então, vamos falar do capiaçu. O capiaçu é uma cultura perene, o milho não. O capiaçu, você vai plantar uma capineira e você vai ter uma capineira, se bem manejada, por 15 anos, tá bom? De um viveiro inicial digamos, vamos fazer conta redonda, de 1.000 metros, você consegue multiplicar esse viveiro inicial, você vai ter mudas para multiplicar até 15 vezes o viveiro inicial. Então, para o produtor pequeno, que não tem condição de implantar grandes áreas num mudário inicial ou numa capineira inicial, ele pode fazer um mudário, um viveiro menor e expandir isso ao longo do tempo de acordo com suas condições financeiras. Então, não tenha dúvida de que, se comparado o custo de formação entre o milho e o capiaçu, não tenha dúvida que o capiaçu, só por essas razões, ele já suplanta, né, isso e traz uma economia direta para o bolso do produtor,
né? Tá. E você comentou que todos esses produtos, né, tem muito estudo, né? A Embrapa certifica a qualidade, toda a análise, né, para a gente fazer o uso dessa nova planta, né? Sim. Sim, sim. Os estudos de melhoramento genético, eles são constantes, né? Já vem de longa data, na verdade. A Embrapa é expert nesse tema, né? É a principal empresa do país em melhoramento genético para a alimentação. E os estudos são constantes e as certificações, elas são validadas e nosso viveiro, por exemplo, é validado, é certificado, a gente tem garantia aí fitossanitária, né? Então, assim, de fato, existe todo um trabalho aí, tanto da Embrapa quanto dos viveiristas credenciados. Muito bom, muito interessante. Você trouxe também outro para a gente entender como é que funciona. Quais são os benefícios dele? Sim, primeiro falei do capiaçu, que pode ser servido picado no coxo, né? Ou então num formato de silagem. Mas a gente tem também, para o pastejo, nós temos uma outra cultivar, que é o curumi, também que se multiplica por mudas. O curumi é um capim de forte perfilhamento, né? A gente pode ver aqui os colmos, né? De cada colmo aqui vai nascer uma nova planta. Então, ele entolcera bastante. É um capim que é muito requerido para alimentação de bovinos a pasto. Então, para fazer os seus piquetes ali, fazer um sistema rotacionado, ele é excelente. Ele oferece 20% de proteína bruta, ele proporciona um ganho de peso de até 1 quilo de peso vivo dia na ingesta do animal soltado a pasto. Esse é exclusivo para o bovino? Ele também serve equinos, tá? Então, assim, é um capim que no pastejo os equinos também gostam bastante, né? Ele também é bastante palatável, tá bem? Então, assim, e ele tem, no caso dos bovinos, a maior taxa de lotação, que é de 7 animais por unidade UA por hectare. Então, isso quer dizer que oferecendo a gente diminui o tempo de abate desse animal? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você pode reduzir o tempo de abate, obviamente, melhorando a qualidade do animal, a qualidade do alimento que você fornece para o animal, tá bem? Tá. Esse a gente pode fazer um consórcio também ou somente o amendoim, que daqui a pouco a gente vai falar? O pasto consorciado, né? Então, assim, os pastos que são majoritariamente formados por capim podem ser consorciados com outros capins e também, se possível e melhor ainda, que seja com uma leguminosa. No caso, nós trouxemos o amendoim forrageiro de uma parceria que temos com a Embrapa Acre, onde o amendoim forrageiro, melhorado geneticamente, garante aí uma melhora da pastagem já existente, fazendo com que o produtor não pense por exemplo, em aumentar a área destinada para o pasto, mas sim melhorar a pastagem já existente. Então, seja essa pastagem de braquiária ou de qualquer outro capim, ela pode ser melhorada com a introdução de uma leguminosa, né? Que é o amendoim forrageiro que trouxemos. Esse daqui que é incrível, né? Eu achei muito interessante. Exatamente. Bom, nós trouxemos o amendoim forrageiro, né? A gente pode, acho que até mostrar, né? Aqui mostrar as sementes do amendoim forrageiro, tá bom? Então, assim, o amendoim forrageiro, uma planta nativa, melhorada geneticamente pela Embrapa, tá? E que no consórcio de pastagens, ela oferece aí 25% de proteína bruta, tá? Isso significa um ganho no sistema produtivo significativo. Os pastos consorciados com o amendoim forrageiro vai fazer com que a pastagem existente ela melhore, porque o amendoim forrageiro fixa nitrogênio no solo, então você melhora a cultura já existente. Você tem, com a fixação de nitrogênio no solo,
uma economia na adubação, né, posterior ali, em torno de 7 sacas de ureia por hectare ano. Então, isso quer dizer, isso é uma economia direta no bolso do produtor. E falando da ingesta por dos animais, com uma alimentação dessa, você oferece ali o pasto com o capim existente. Quando acaba o capim, o animal chega na leguminosa que está forrando ali o seu solo, tá bom? E com a melhora da ingesta, você tem, primeiro que você tem um ganho de peso significativo com 25% de proteína bruta. Com isso, você reduz o tempo de abate. Os estudos mostram, estudos comprovados pela Embrapa em fazendas, a vida real, a vida como ela é, né? Uhum. Os estudos comprovam a redução do tempo de abate em até 13 meses. E com a melhoria da qualidade do alimento que você fornece para o animal, você vai ter ali a menor emissão de gases de efeito estufa, tá? Por consequência, na linha aí, o sequestro de carbono, né? Você tem a melhoria de um ecossistema todo, tá bom? E ele tem alguns diferenciais, né? Ele é bastante tolerante a encharcamento, é resistente também ao fogo. Então, assim, é uma leguminosa extremamente importante para a pecuária. Muito bom, eu achei bem interessante porque quando a gente faz esse consórcio, né, o solo ganha, né, a gente consegue produzir muito mais. E você comentou também um ponto importante, que é essa questão da emissão de gases, né, e toda a questão do crédito de carbono. Exatamente. Né? A emissão de carbono no efeito, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um ganho, falando de ganhos diretos ali no bolso do produtor. Quando você fala de redução de tempo para abate, quando você fala de animal alimentado a pasto, não tem sistema produtivo mais, vamos dizer assim, mais econômico do que você fazer esse tipo de sistema na sua propriedade. Quando você olha os efeitos de um consórcio ao longo de um tempo, você tem economia ali na adubação e você tem aí a menor emissão de gases de efeito estufa. Você melhora a sua área, você melhora o ecossistema de uma forma bastante positiva e permanente, porque o amendoim forrageiro também é uma cultura perene. Muito bom, muito interessante. E vocês estão aqui no PIT, no Parque Tecnológico em São José dos Campos. Exatamente. A gente faz parte do Agropolo Vale, que está dentro do Parque Tecnológico, junto com outras empresas que têm um cunho, todo o seu produto é voltado para o agro. Nós estamos lá na condição de associados. A nossa fazenda fica em Santa Branca, ao lado entre Jacareí e São José dos Campos, e temos aí o grande prazer de pertencer ao Parque Tecnológico de São José. Outro ponto que você comentou antes da gente começar a gravar, que vocês desenvolveram uma máquina, um maquinário para fazer a extração dessas sementes. Exatamente, exatamente. Bom, no convite para visitar a Embrapa Acre, para conhecer o amendoim forrageiro e para a gente tentar fazer uma parceria para trazer essa nova tecnologia para o campo e que está em sinergia com aquilo que a gente já produz, né? Veio uma questão muito importante. O amendoim forrageiro, ele dispensa sementes. Ele hoje é reproduzido por mudas. Nós vendemos mudas para o Brasil todo. E ele dispensa sementes. Existia uma dor do produtor, do próprio mecanismo ali de estar extraindo essas sementes. Como extrair essas sementes, né? Então nós trouxemos as primeiras mudas, os primeiros experimentos, né, ali, veio essa parceria com a Embrapa, só que nós também desenvolvemos a máquina
que extrai as sementes. Nós somos pioneiros na extração de sementes de amendoim forrageiro. Então, nossos campos passaram pelas fases já experimentais, nós estamos nas primeiras extrações das sementes e em breve nós vamos nós seremos os únicos aqui no Brasil a produzir e comercializar as sementes do amendoim forrageiro. Muito interessante, viu? E do ponto de vista estratégico, né? Dentro do Agropolo, São José dos Campos, como que você enxerga esse posicionamento dessa cidade? O que ela proporciona para vocês aqui estrategicamente? Bom, primeiro que estar no Parque Tecnológico, embora em São José dos Campos, o Parque Tecnológico ele tem uma dimensão nacional e internacional. Esse é um ponto importante. Então, fazer parte desse grupo seleto de empresas que estão voltadas para a tecnologia do campo, para a gente é fundamental, é importante, é um compromisso importante, é uma vitrine muito importante para a Mater. Muito bom. A gente está chegando na parte final do nosso podcast e eu quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, viu, Sandra? De trazer essas informações, de explicar para o produtor rural. Tenho certeza que a gente contribuiu com todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Rodrigo, a Mater é que agradece, a Veterinária 360, por essa oportunidade e a gente espera poder ter contribuído aí com informações importantes para o teu canal que atinge diretamente a dor do produtor. Exatamente. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e você também pode contribuir com o nosso canal, tá bom? Nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. Até mais!